Então, pessoal, há pedidos, generalizações entre grafemas e fonemas em inglês. Se a gente vai falar de como as palavras são pronunciadas, uma coisa que é muito importante é a gente falar sobre o ritmo das línguas. Existem três tipos de ritmo que são tipos prosódicos, né? Que é o silábico, em que a gente joga mais ou menos a mesma quantidade de ar para cada sílaba, né? A gente dá um aporte de ar semelhante para cada sílaba. Um que a gente joga mais ar para uma sílaba só, que é o acentual, e um que a gente fica entre o acentual e o silábico, que é o moraico, que são das línguas, por exemplo, como japonês e chinês. Como a gente não vai estar falando sobre isso agora, nós vamos fazer uma comparação realmente entre o silábico e o acentual. Então, tá aí as partes mais importantes do corpo para essa atividade da fala, né? Então, evidentemente que a gente já sabe que está tudo sendo controlado pelo cérebro, tanto as regiões que controlam a nossa ideia mental do som, né, onde estão os fonemas, que é a parte da fonologia, e também uma outra parte do cérebro que vai controlar os músculos que estão no aparelho fonador, que envolvem a cavidade oral, a faringe, né? E todos os obstáculos e tudo que existe dentro da cavidade oral, né? Então a mobilização disso está sendo feita evidentemente pelo cérebro. Mas nós vamos falar aqui, nesse momento, do ritmo, a gente tem muito que falar sobre essa coisa do diafragma e do pulmão. O diafragma é um músculo que fica logo abaixo do pulmão, e ele como está mostrando na gravura aí, ele consegue se jogar para cima e pressionar o pulmão de forma que o ar começa a sair, vai passando por todas as regiões que são importantes do trato oral, né? E que acabam redundando na fala, né? Então a gente já viu que com o português o diafragma vai soltar pedacinhos, porções de ar, né, aportes de ar mais ou menos iguais distribuídos entre as sílabas, mas como é o inglês, ele vai jogar uma porção de ar num só local, que é uma sílaba só, e o resto da palavra vai ficar, se houver o resto no formulossílabo, né, vai ficar com o que sobrou do ar. Então a forma de soltar o ar é bem diferente de uma para outra. Isso é importante para a gente. Então vamos fazer aqui uma brincadeira. A gente sabe como é que fala a palavra batata, né? Batata, você vê, a gente está realmente botando a mesma quantidade de ar para essas três sílabas, batata, embora hajam várias diferenças, na verdade está vendo escrito, né? Ali na parte de cima, três A's, mas os três A's são bem diferentes um do outro. O primeiro é um A inteiro, né, um A de uma boa sílaba com A. O segundo é um A com mais força, porque é o A acentuado. A gente costuma acentuar a segunda sílaba, né? E o último é um A que é o oposto do primeiro, que é um A desvozeado. Então a gente tem três coloridos de A aí: Ba, que é bem forte, Batá, que é mais forte ainda, e o Tá do final, que é desvozeado, batata. Batata. Mas você vê como se você estivesse batendo no martelo, você ia dar três batidinhas. Batata. Se a gente fosse ler essa palavra em inglês, embora ela não exista, simplesmente aplicando o sistema acentual do inglês para essa palavra, que não existe em inglês, mas que poderia existir perfeitamente bem, a sílaba forte, acentual, que recebe quase todo o ar pelo sistema deles, é a primeira sílaba. Então a gente estaria falando bé, bé. E aí sobra um pouquinho de ar lá para a gente falar o resto. Então é berta, berta. Acontece umas loucuras lá, existe uma neutralização desse primeiro T, vai virar um TEP, e a gente vai falar também de que as outras vogais vão se transformar em schwa,
porque elas são tão pequenininhas que elas acabam ficando com uma vogal que na verdade, é uma vogal reduzida. Então eles usam isso. Mas eles usam isso porque a primeira sílaba tem muito destaque lá para eles, né? Ok, então se isso está entendido, a gente pode seguir. Se a gente tem um sistema, então, que favorece uma sílaba, dando para ela quase todo o aporte de ar que a gente tem no pulmão, mesmo que a gente não queira, a gente vai criar viés para ter um monossílabo. Porque a gente vai querer mostrar só aquela primeira. O resto, o que você quer fazer é diminuir ou nem tá lá. Você quer deixar uma sílaba muito grande, né, muito forte, e se houver outras, você quer só terminar a sua fala. Então, vocês vão ver que isso realmente é verdade. Cerca de 43% das palavras dicionarizadas em inglês são monossílabos, contra 51% de dissílabos, né? O que sobra aí é de palavras maiores. Mas tem uma coisa, vocês estão vendo, 43 pode dizer, não é tanto. É muito mais do que isso, porque as palavras monossilábicas também são as palavras mais frequentes da língua. E com isso, a frequência dos monossílabos aumenta muito na fala e chega a mais de 80%. Então, quando você está falando inglês, mais de 80% das palavras que você está usando na fala são monossilábicas. Portanto, há uma vogal, já que o sistema deles é o acentual, há uma vogal na sílaba que é muito acentuada e que é falada com toda a sua complexidade. Se essa palavra for um monossílabo, é a vogal da palavra que você vai ouvir, né? É a vogal que está lá e que vai estar em todo o seu esplendor lá. Se ela não for monossilábica, a vogal tônica vai ser completamente pronunciada, enquanto as outras tendem a ser neutralizadas com o schwa, como a gente já falou, que tem esse símbolozinho bonitinho. A neutralização é um processo importante na fonologia do inglês. Nós vamos falar sobre um outro caso também de neutralização ainda nessa aula. Para dar conta dessa arquitetura minimalista tão elegante, e que resolve o significado com pouquíssimos fonemas, quer dizer, é uma língua riquíssima que é cheia de monossílabos. A língua desenvolveu um sistema de escrita que é bastante engenhoso, que ajuda a pessoa a se organizar dentro desse sistema. E vamos ver como esse sistema funciona. Então, nós vamos ver agora a pronúncia correspondente das vogais tônicas escritas como um único fonema em inglês. Então, eu não estou falando dos casos em que a gente tem duas vogais escritas. Eu estou falando dos casos em que só tem uma vogal escrita e eu estou também falando das vogais tônicas. Então, eu preciso de duas coisas aqui para esse sistema dar certo. Que a vogal seja tônica e que a vogal seja única. Tá? Que não tenha uma outra vogal grudada a ela, não pode ter vogal ou vogal. A vogal que eu estou falando tem que ser a tônica e tem que ser uma vogal só. Então vamos falar aqui no caso do A. O A é o tônico, vamos dizer, no caso do A sendo tônico e sendo uma única vogal, a gente vai poder pronunciar esse A tanto como ditongo, como um único som vocálico. Se a gente for pronunciar como um ditongo, a gente vai pronunciar como EI. Então tem a palavra pain, que significa vidraça, em que a gente está usando esse ditongo como a vogal da palavra. Porque apesar de ter esse azinho no final, essa palavra é um monossílabo. Tá? Ela é um monossílabo. Então eu vou falar da palavra da vogal EI, que é uma vogal simples na escrita, mas que vai se apresentar como um ditongo na fala. E um exemplo é a palavra pain. Ok. Agora também a vogal A, ela pode se apresentar como um único som vocálico. Então a mesma palavrinha sem o E no final é pan. Pan quer dizer panela. Tá? Então a gente pode tanto pronunciar o A como pain, vidraça, como pan, de panela. Agora vamos passar para outra vogal. Vogal E.
Se a vogal E vai se apresentar como ditongo na fala, a gente teria alguma coisa como esse nome próprio, Pete. Pete é um ditongo que eu tenho uma vogal inteira I e também tem uma semivogal lá depois. Só que ela é um ditongo da mesma vogal, como se fosse uma vogal longa, né? Pete, bem longa. E a gente também pode, o E pode se apresentar também como um único som vocálico, como na palavra pet, que é animal doméstico. O I, né, ele também pode ser um ditongo ou um único som vocálico. Se ele for um ditongo, ele vai se apresentar como I. Então a gente vai falar essa palavra que está escrita do lado do I, pine, que é pinheiro. E se for como um único som vocálico, pin, que é alfinete. Pine, pin. Então eu vou falar desde o início lá para vocês verem agora as diferenças. Pain, pen, peat, pet, pine, pin. Ok. Agora nós vamos para a vogal O. O O, como ditongo, fica O. Então a gente tem a palavra cone, que é cone. E o O como um único som vocálico é A, como can, que é salafrário, uma pessoa sem escrúpulos. É um can. Agora com o U. O U como ditongo é you. Aí a gente tem a palavra puke, que é a palavra vomitar. E se for como único som vocálico, olha o schwa lá de novo. Então o schwa aparece aqui também, né? Então se for como único som vocálico, a gente tem Puck, que é um disco de rock. Ok. Olhando para a ortografia, que é essa parte, a gente tem 3 colunas aqui. Primeiro a coluna do fonema, depois a coluna da ortografia, depois a coluna da tradução. Eu quero que vocês enfoquem aqui a coluna da ortografia, que está entre os sinais de mais que e menos que, tá? E aí eu quero que vocês olhem para ver se vocês conseguem perceber algum tipo de estrutura, algum tipo de padrão aqui. Se vocês olharem bem, vocês vão ver que todas as palavras que são faladas como ditongo, elas têm um ezinho no final. E esse ezinho, é muito importante dizer, esse ezinho ele não serve para fazer mais uma sílaba. Se a gente fosse ler a palavra pain em português, a gente leria pane, né? Porque esse ia ser ia fazer parte de uma segunda sílaba. Mas isso em inglês não é assim que funciona. Esse é apenas uma desinência para mostrar que o A está assumindo a forma de ditongo nessa palavra e não de vogal simples. Então a gente vai ver isso em cada um dos exemplos. Quando tem esse azinho, o azinho serve para tornar a vogal anterior como um ditongo. Agora, eu só mostrei para vocês exemplos de vogais tônicas, porque também nós só estamos lidando aqui com todos os exemplos em monossílabos. Mas é claro que isso pode acontecer com palavras maiores. Ok, o condicionamento da escrita para a regra das vogais tônicas do inglês é a seguinte. Então, vamos fazer um resumo, né, do que a gente viu até agora. O grafema A, ele pode ser lido como A. Em que situação? Essa barra grande está falando em que situação? Na situação em que eu tenho uma sílaba tônica, aí eu tenho a ocorrência do A logo depois, quer dizer, aí eu tenho a ocorrência do A, uma consoante e depois um Ezinho. Tá? Então esse A tem que ser o tônico, tem que ter depois uma consoante e depois um Ezinho. E ele vai ser em outros ambientes que não estão aqui, ou que a gente chama em inglês elsewhere. Então como é que a gente lê essa regra? A gente lê assim.
Olha para a regra que eu vou ler como é que ela é, ver se vocês conseguem acompanhar olhando para a regra. O grafema A é pronunciado como o ditongo EI quando ele estiver na posição tônica, seguido por uma consoante e pela vogal E. O grafema A é pronunciado como E nos demais ambientes. Então eu botei aqui vários pares mínimos que são exatamente isso, dois itens exatamente iguais, exceto por uma pequena diferença entre eles, só uma pequenininha diferença. Então essa diferença é que eu vou ter como a vogal acentuada ou um ditongo ou uma vogal simples. Então vamos ver. Mate, mat, came, cam, lame, lamb, same, sam, crepe, crap, late, lat, fade, fad, trace, track. Agora, daqui para baixo, não vão ser pares mínimos perfeitos, vão ser pares mínimos por analogia, né? Então, trace, track, brace, bracket, face, fact, daze, dazzle, ace, act. Então, vocês vão ver que a gente tem uma solidez, né? Quase sem nenhum caso fora da regra, né? Em que a gente sai de um ditongo e vai para vogal simples, né? Ok. Agora eu vou falar para vocês de duas neutralizações em inglês americano, duas. Uma é bem consequência de tudo isso que a gente acabou de ouvir, e a outra é uma coisa diferente. Então a primeira é a schwalização das vogais. Decorre também dessa condição prosódica acentual do inglês, que só a vogal tônica vai ser pronunciada com distinção. As outras tendem a ser reduzidas ao schwa. Então, por exemplo, eu vou te dar o exemplo de late, né? Late, a gente já viu como é que funciona, esse Ezinho do final vai tornar o primeiro A num ditongo e por isso é que a gente está lendo late. Mas se eu tiver uma palavra em que late não está na posição tônica, ela está lá dentro da palavra, mas ela está na posição pós-tônica, porque a posição tônica em inglês quase sempre, quase sem erro, ela é a primeira sílaba. Então essa palavra daqui é consulate. Eu ponho todo o meu ar nesse con aí, nesse con primeiro. E o late está lá dentro, não está na posição tônica. Então eu não posso aplicar essa regra do Ezinho voltar para tornar ditongo. Então eu vou falar alguma coisa, olha como é que tá grafado em IPA. Consulate, a primeira consoante, porque ela é uma oclusiva desvozeada. As oclusivas desvozeadas em inglês, elas têm uma aspiração, e a aspiração é marcada com esse Hzinho, como a gente já viu, né? E as outras vogais, você pode botar schwa lá, porque elas não estão com a sua toda a forma maravilhosa delas, todas as características da vogal são perdidas, são neutralizadas. Você neutraliza as vogais e põe lá só uma marquinha de vocalização que é dada com schwa, que é uma vogal reduzida. Você até mesmo nessa palavra, com a palavra grande, você poderia até tirar a vogal se você quiser, vai ficar bom também. A segunda forma como tá grafado em IPA, você tem consulate, tá vendo? Eu não falei a vogal, eu fui direto do S pro L, consulate, tá bom também. Ou também você poderia botar a redução do I.
lá, se você quiser também, você poderia fazer não um schwa, mas um i. Existe um trabalho que mostra que, dependendo do lugar que você está nos Estados Unidos, a terceira vogal pode ser mais schwa ou pode ser mais e. Consulate. Onde a redução se dá com i. Mas é uma diferença bem pequena. É possível reduzir, então, com essas duas vogais, ou com o schwa ou com esse cortadinho. Agora, como é que a gente vai saber se tal vogal é a vogal tônica, sendo aqui brasileiro, não tendo nascido lá? Não tem como saber, tá? Não tem como saber. Você pode ir na sorte, quase sempre em inglês, a primeira sílaba é a tônica. Se você não souber isso, eu aconselho você olhar no dicionário e ver onde é que está indo o acento, porque você sabendo onde é que está o acento, você vê se a regra se aplica ou não. Né? Ou então, se você não tiver um dicionário perto, não tiver um telefone que você possa consultar o Google, a melhor forma de você fazer isso é você testar botando a acentuação logo na primeira sílaba, é quase certo que esteja correto. Tá? Ok. Uma outra neutralização que a gente pode fazer e que tem que fazer em inglês americano é a neutralização das oclusivas dentais, tanto a sonora como a surda, da e ta. Essas duas vão sumir num certo contexto e vão dar lugar a ela, as duas vão virar um outro som, que é o tap ra. Então, é parecido com o que a gente viu antes, que qualquer vogal aqui pode sumir e dar lugar, né, tanto E, quanto I, quanto O, dá lugar a vogal schwa, nesse caso da schwalização. Agora, essa neutralização é uma neutralização mais maluca, porque olha só, o ra é bem diferente de da e ta, né? As oclusivas de da e ta vão se neutralizar nesse tap aí, numa situação específica. E a situação específica é a seguinte: olha só, depois da barra grossa, você tem uma acentuação, uma vogal acentuada, aí você tem a ocorrência aqui do tap, e depois você tem uma outra vogal. Vogal acentuada, o tap e a outra vogal. Então aqui nesse meio você poderia ter na escrita tanto da quanto ta. Tá? E pode até ter dois das e dois das, não tem problema não, tá? Então vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só, essa primeira palavra se fala bottom, body, auto, kettle, model, matty, glottal, photo, lettuce, matter, caddy, daddy, fatty, city, better, bitter. E isso é tão incrível, que até a gatinha gostou disso, está dando um miadinho, mas isso é tão legal que você pode ver isso tendo um impacto na raiz da palavra que você está lidando. Você conhece a palavra meet, né? Que a gente fala com um i bem longo, né? Que é encontro, que é o verbo encontrar, meet. Aí quando a gente vai fazer o nome que corresponde a esse encontrar, que é encontro, a gente pode fazer isso em inglês botando o ing no final. Mas se você põe o ing no final, você fica com a seguinte situação aqui com o meet. Você fica com uma vogal que é acentuada, que é o E, depois você fica com um T no meio, e depois você tem uma outra vogal que é o I do ing aqui. Então, quando você torna o verbo no nome, tem um tap que vai entrar aqui no meio. Então, meet, meeting. Spread, que é espalhar, spreading. Você faz uma modificação na raiz, tá vendo? Um dos sons da raiz é modulado por outro som, por essa neutralização. Letting. Você tem um ta no verbo, quando ele vira nome, né? Verbo deixar, permitir, e a permissão, né? Seria a permissão, ou então permitindo, né? Então quando você faz isso, você
acaba tendo que trocar esses dois T's por um TEP, né? Além disso, essa neutralização das oclusivas, ela é origem de muita homofonia em inglês. Então você vê o nome Adão, que é Adam, é exatamente igual a átomo, que é atom também, porque aqui tem várias coisas acontecendo interessantes, né? A primeira vogal é que é a vogal forte, você tem uma segunda vogal. Então a segunda vogal, que é diferente em Adão e em átomo, essa segunda vogal vai virar schwa, nos dois casos. Então, você não tem uma diferença ali, você tem M no final, o D e o T vão se neutralizar no TEP. Então você tem aqui de vogal diferente, é só que está sendo completamente pronunciada, é só a primeira que é nas duas palavras, ou seja, Aram e Aram têm exatamente a mesma pronúncia, são homófonos, né? Que é átomo e Adão. Uma outra palavra que acontece isso é a palavra ladder, que pode significar escada que você pode mover, não escada que não se move, mas escada que você fecha e abre, né? E o último, que é ladder. Ladder e ladder são exatamente iguais. O último escada igualzinho. Uma outra que é engraçada é alface. Alface é uma palavra só, evidentemente, que está nessa mesma condição. Tem uma vogal que é acentuada, que é o E, depois tem o T e depois tem uma outra vogal. Então tá exatamente na situação da gente botar esse TEP aí. Então você lê essa alface, é lida lettuce. Agora, o verbo let e o pronome us, que é deixe-nos, né? Quando junta, também faz exatamente a mesma coisa aqui, que a vogal é do forte do verbo, o T no meio, e na outra palavra tem uma outra vogal que é do pronome. Então fica lettuce, 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 igualzinho, sem diferença nenhuma. E caddy, que é uma caixinha, né? E catty, que é alguma coisa como você que tenha alguma característica de gatística, né? Catty, mesma coisa, sem menor diferença entre uma e a outra. Então é isso, eu quero agradecer a vocês, peço que vocês estudem, rezem para a prova, mas eu vou fazer uma coisa muito, muito simples, não precisem ficar apavorados com isso não, tá? Vocês pegam, por favor, a nossa revisão, trabalhem na revisão, nesse pequeno vídeo que eu fiz. Bom domingo para vocês e tudo de bom, tá? Tchauzão!